e que gostou de uma colocação minha que falei sobre os consignados. Estou perguntando ao senhor, a FEBRABAN teve alguma participação na indicação do senhor Benedito Brunca? Não, nobre relator. É público e notório o desafeto que eu sou para a FEBRABAN, por enfrentar as taxas mais altas e por sempre questionar a usura que eles representam no sistema brasileiro financeiro, que é o mais lucrativo do mundo. Então, nenhuma relação teve e nenhuma indicação, até porque eles sabem que eu jamais aceitaria. Eu pergunto, senhor ministro, o senhor assume a responsabilidade dessa indicação ou houve algum tipo de indicação política partidária para essa pessoa? A indicação foi minha, mas cada um é responsável pelos seus atos. Eu não posso responder se algum dia tiver algum ato que não seja idôneo, pela responsabilidade que cada um tem que ter. A indicação foi minha, assumo essa responsabilidade. Agora, se teve alguma coisa, ou apareça alguma coisa que não seja dentro da visão republicana que nós temos, é outra discussão. Ministro, voltando um pouco o tempo, qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? Qual foi a primeira vez que foi levada ao senhor ou o senhor tomou conhecimento sobre essa temática? Nesse relatório que eu apresentei, nobre relator, coloca que a partir de março nós já tínhamos começado a tomar medidas para coibir isso. Por quê? Não com a dimensão que se tem hoje. Depois que pela primeira vez a Polícia Federal, durante um ano, investigou e está apontando quem é responsável pelos crimes, é mais fácil a gente entender o que aconteceu. À época a gente se baseava apenas naqueles apresentados pela ouvidoria, pelas reclamações que vinham pela plataforma do INSS. Então o conhecimento específico que a gente tinha naquele momento, desde que a gente entrou em março, com as atitudes que a gente teve de coibi-las, tentar coibi-las, orientar o INSS para coibir-se, foram aquele número bem menor do que foi depois das apurações que agora surgiram com a ação da Polícia Federal, que tem um poder de polícia que eu nunca tive e nem quero ter. Senhor ministro, o senhor pode fornecer qual foi a data? Olha, começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Mais de um ano permitindo um índice crescente e assustador de milhões de descontos de aposentados, chegando a uma cifra de bilhões. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal investigou para valer. Quando ela não arquivou, que aconteceu 2 vezes anteriormente, como já falei, aberto em 2016 e 2020. Arquivou-se. Agora não, ela investigou, ela colocou à tona esse processo. Né? E agora sim a gente tinha uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão o tamanho do rombo que era isso. Ministro, o presidente Lula foi informado pelo senhor em algum momento dessas irregularidades nos descontos associativos? Não, em nenhum momento. Aliás, as conversas com o presidente da República são sempre de macropolíticas. Essa questão é de autonomia de uma autarquia maior da América Latina, que é o INSS. Eu acompanhava parte dela tentando ditar as regras para coibi-las e o presidente da República só tomou conhecimento, como eu, no dia da apuração deflagrada pela Polícia Federal. Ministro, o dever de lealdade de Vossa Excelência para com o presidente da República, o senhor não tinha a obrigação de fazer essa comunicação ao presidente da República? Eu não tinha informação como é que eu ia comunicar, nobre relator. Eu já expliquei ao senhor que a gente tinha a denúncia de coisas específicas e bem menores. Nós tínhamos 5 mil denúncias apresentadas que estavam sendo investigadas. Agora se apareceu um montante, são dezenas, são milhões até. Isso eu não tinha noção. Só foi começar a tomar a noção disso a partir de, pela primeira vez, a Polícia Federal fazer a investigação e colocar isso à tona sem arquivar o processo. Qual foi esse momento que a Polícia Federal, que o senhor está dizendo aí, que trouxe esses fatos à ribalta? No dia em que foi apresentada a operação dela, onde ela fez, junto com o Ministério da Justiça, junto com a CGU, uma ação em todo o Brasil. A partir daquela data, isso foi em maio, eu não tenho assim... Maio de que ano, ministro? Esse ano, 2025. Ministro. Agora, um pouquinho antes disso aí, foi ali que eu tomei conhecimento. Obrigado, ministro. Em 2024, houve uma suspensão coletiva de descontos associativos baseado em milhões de irregularidades relacionadas a isso. Já não era um pressuposto suficiente para o senhor tomar alguma providência? Meu caro relator, repito, o INSS é uma autarquia autônoma. Esses assuntos sempre foram tratados pelo INSS.
O INSS chegou a fazer uma medida, uma IN, Instrução Normativa 165, para coibir isso, 69, desculpa, para coibir isso, 162, para coibir isso. Não deu o resultado que nós esperávamos, aí que está a falha. Porque se isso tivesse dado o resultado que nós esperávamos, nós não estávamos aqui hoje explicando isso. Infelizmente, falhamos nisso, falhamos em ter uma ação mais enérgica do INSS para coibir. Me permita um adendo, ministro. O senhor citou na NF 162. Essa 162, ela foi muito clara, não sei se foi em março ou maio, não me recordo, ela foi muito clara, ou abril, de 2024. Foi 24. Ela proibiu expressamente qualquer tipo de liberação em lote de descontos associativos. E sobre o seu ministério, mesmo com a suspensão cautelar de dezenas e dezenas de entidades que descontaram irregularmente, em 39 oportunidades, o senhor permitiu a adesão em bloco de associados para dezenas de entidades. Olha, eu queria entender a lógica. O senhor está no meio de um processo de apuração, descobriu aonde tem um grande gargalo, edita uma norma, e o senhor mesmo sabota essa norma, permitindo a associação em bloco em 39 oportunidades de mais de 50 mil associados em cada uma dessas oportunidades. Tanto que infelizmente explodiu o número de reclamações, chegando ao disparate de em um único mês 192 mil pessoas pedirem o cancelamento de descontos associativos. Eu queria, se o senhor me permite, uma pergunta objetiva. Como se edita uma norma para se brecar o roubo e, ao mesmo tempo, se permite um gargalo de milhões de associados serem inclusos em descontos, quando 97,6% desses associados, pela própria auditoria da CGU, não tinha dado essa autorização? Pergunto, esses descontos em bloco, essas adesões em bloco que atingiu milhões de aposentados no Brasil que foram roubados, tinha a sua autorização? Eu, em nenhum momento, nobre relator, autorizei nada dentro do INSS. O INSS é uma autarquia, autônoma e independente. Nós fizemos a instrução normativa para coibir, e se eu tivesse algum tipo de ato inidôneo, eu não faria ela. A instrução normativa foi feita para coibir. A consequência dos atos que nos faz está aqui hoje. Aí nós temos que ver com o INSS o que houve. Porque o INSS é um órgão autônomo. Se o senhor tivesse sabido disso lá atrás, eu garanto ao senhor que não tinha a continuidade de ocorrer. Porque a IN foi feita justamente para impedir. Agora, o parecer que eles dão hoje, lendo as matérias e tendo a informação hoje, eles informam que os pareceres técnicos de todos os órgãos é que permitiram liberar. Como vai ter a oportunidade de estar os representantes do INSS aqui, é importante que o nobre relator pergunte a eles o porquê. Eu, sinceramente, não sei. Eu não tenho nem o poder de estar dentro da autarquia, nem a função de cuidar desse processo do dia a dia da autarquia. Então, vou fazer uma pergunta mais direta. O senhor tinha ou não tinha conhecimento dessas adesões em bloco de mais de 50 mil aposentados e pensionistas, onde 97,6%, segundo a CGU, não autorizaram, totalizando milhões de pessoas? O senhor tinha ou não tinha conhecimento dessas adesões em bloco? Não tinha. Ponto. Obrigado. Deixa eu perguntar outra coisa ao senhor. O senhor pode dar dados técnicos, o senhor não pode dar resposta para ele. Não. Espera só um minutinho. Eu vou continuar com muita tranquilidade, mas o advogado não está permitido que o senhor dê respostas a ele como o senhor está fazendo no papel. Isso foi colocado com muito... Eu acabei de ler. Então, olha, por gentileza, o senhor pode dar para ele dados técnicos, datas, mas o senhor não pode dar respostas para a testemunha. Por gentileza. Qual é a pergunta? Ministro, qual a sua relação com o empresário Maurício Camisotti? Nenhuma, não sei quem é. O senhor já disse aí que não sabe quem é. O senhor pode afirmar aqui que nunca esteve com essa pessoa? Não posso afirmar que, como homem público, eu estou em várias ocasiões, em vários momentos, publicamente, que muita gente possa ter encontrado. Não tem como registrar todas as pessoas com quem eu me encontro na vida. Mas o senhor não recorda de quem se trata, é isso? Não recordo, não. O senhor conhece Antônio Carlos Camilo, careca do INSS? Não, senhor. Eu, logo que começou esse processo de escândalo, eu pedi para verificar se em algum momento teve alguma agenda para mim, com ele não teve, e não tenho recordação de nunca ter estado com ele. E com Maurício Camisotti, tem alguma agenda do senhor com ele? Eu não posso afirmar que eu não fiz essa verificação ainda, mas posso verificar e responder depois. Tá, o senhor não tem... O senhor já tinha ouvido falar do grupo THG? Não.
que é THG? O que quer dizer? Eu não falo bem inglês, ministro. Eu menos ainda. O que é? Senhores, Ministro. É uma empresa, né? Ministro. Nunca ouviu falar também. É um momento de graça mesmo. Ministro, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. O senhor ouviu falar em distribuição de brindes, presentes ou algum tipo de facilidades aos membros do INSS ou da Previdência Social por meio de camisote e careca do INSS durante a sua gestão? Nunca ouvi, estou ouvindo pela primeira vez. O senhor propriamente já foi a algum show aqui nesse estádio, como é o nome, Mané Garrincha, é? Eu já fui a algum show do Mané Garrincha, eu não sei qual. O senhor pode dizer qual foi a última vez que o senhor esteve no show aí Eu no Mané sempre Garrincha? tive convidado para aquele banco de Brasília, BNB, isso? BNB. Não sei. Eu acho que BRB. Então, todas as vezes que o senhor foi a shows no Manuel Fui uma ou Garrincha, duas vezes para o BRB. as vezes que o senhor foi para o camarote, então, do BRB. BRB. Não é isso, BRB? Ministro, eu estou com a lista de associações aqui, que são 40 nomes. Assim, eu não gostaria de citar a todas. Mas estou aqui com o relatório da CGU, quando diz que todas elas, sem exceção, todas com ACT, junto ao Ministério da Previdência, todas, sem exceção, estão com graves irregularidades. O senhor poderia me citar quais associações o senhor já esteve presente nelas, ou quais associações o senhor já foi condecorado ou já condecorou? Nobre relator, eu sou um homem público como o senhor, que é senador da República, deputado da República. A gente é convidado para representação em várias atividades. As associações normalmente são ligadas a sindicatos. Sindicatos aposentados, sindicatos ligados a alguma central sindical. Eu não tenho como enumerar quantas fui. Sei que eu fui em muitas associações, muitos sindicatos, antes como ministro do Trabalho e depois como ministro da Previdência. Não, eu gostaria de saber, ministro, como ministro da Previdência, o senhor disse que foi ministro da Previdência por 2 anos e 6 meses, e 5 meses. O senhor poderia dizer quais dessas associações ou sindicatos que englobam descontos associativos da ordem de bilhões, que hoje está descoberto que roubaram o povo brasileiro, o senhor tinha uma ligação maior? Não tinha ligação maior com nenhuma. Tinha relação amistosa com todos que eu procuro fazer. Eu sempre tive relações cordiais de educação, até com quem pensa completamente diferente de mim, que isso parte da minha civilidade. Então, relações com todos eu tenho e teria agora com qualquer um que viesse aqui me cumprimentar. Agora, uma coisa é você ter relação institucional, de educação, outra relação promíscua, que eu nunca tive. Ministro, não estou falando de relação promíscua. Não, mas eu estou deixando claro. Ministro, e quais associações o senhor condecorou? Olha, eu já condecorei sim, quase eu não sei, não é muita coisa na cabeça. Porque, só para um amigo, desculpe, o relator ter a informação, existe um comitê dentro da Previdência Social que examina as instituições ou as personalidades que recebem algum tipo de condecoração. No caso do Ministério da Previdência era medalha Eloy Chaves, que foi o criador da Previdência Social. Quando isso é submetido a mim, eu dou a palavra final. Mas podem ter sido pessoas e podem ser instituições. Até o momento não tinha nenhuma criminalização de ninguém, como tem hoje. Então, até aquele momento, posso ter dado condecorações a alguns, que é apenas um ato formal, de mérito, pelo serviço prestado que esse comitê me apresentou. O senhor poderia citar algumas dessas associações que o senhor condecorou? Não, sinceramente, não tem recordação. Eu estou aqui com a lista, então, mas... Faço o senhor dizer. Não vou continuar. O senhor não vê nisso uma incongruência, já que o senhor disse que a partir de março de 2023 começou a receber notícias de irregularidade. O senhor não vê nisso uma incongruência e uma imprudência do senhor condecorar quem está sob suspeição? Primeiro, denúncia é uma coisa, configuração e comprovação da denúncia é outra. Agora, é mais simples, mais fácil, pelos relatórios que tem da Polícia Federal, da Justiça, da CGU, se saber aqueles que têm responsabilidade criminosa. Até então não tinha. Isso começou agora, logo depois da minha saída. Então, não tem nenhuma incongruência ou má fé. Tem a boa fé de acreditar o ser humano e eu sempre trabalho com essa boa fé. O senhor conhece o presidente do SIDNAP? O senhor pode me referir o nome? Provavelmente eu conhecer. Qual é o nome? O senhor de nome o senhor não sabe? Pode fazer a gente me dizer quem é?
Eu acredito que seja o senhor Milton Cavalo. Cavalo, conheço, claro. Qual é a sua relação com o senhor Milton Muito Cavalo? boa, é um membro do meu partido, filiado do meu partido há muitos anos. Assumiu essa associação não tem um ano, porque antes tinha uma outra pessoa que representava. Eu tenho nele em boa conta. O senhor teve alguma participação na indicação do senhor Milton Cavalo para o Sindinap? Nenhuma. Ele aí é eleição sindical, não tive nenhuma participação nisso. Ele faz parte do seu partido por qual estado da federação? São Paulo. Por São Paulo. Enquanto o senhor Milton Cavalo foi presidente do Sindinap, o senhor recebeu quantas vezes? Algumas vezes, quantas eu não posso enumerar. Como recebi várias entidades algumas vezes. Mas em relação a essa, o senhor recebeu mais de 5 ou menos de 5 vezes? Eu não sei, mas provavelmente mais de 5. Provável. O senhor alguma vez foi jantar com o senhor Milton Cavalo? Sim, algumas vezes. Ele é um membro do meu partido, e às vezes almocei, às vezes jantei, antes mesmo dele ser presidente do Sindinap. Só para o senhor me permitir dar uma informação. Claro. O Sindinap tem como membro da direção dele a doutora Tônia, essa mesma que denunciou-me como sendo omisso. Então, aí tem uma incongruência. Se eu estou tão amigo do presidente, por que a Tônia me denunciou? Então, é bom a gente deixar muito claro isso para a sociedade como um todo, como tem um jogo de maldade política nesse processo. Ô, ministro, vamos esquecer a sua amizade anterior, vamos falar durante o período da presidência do senhor Milton Cavalo. O senhor já recebeu o senhor Milton Cavalo na sua casa? Não, nunca recebi na minha casa. Ele já lhe recebeu na sua casa? Não, nunca me recebeu na casa dele. Ele hoje ainda continua presidente do Sindinap? Acho que continua sim. Presidente, ministro, depois que o senhor deixou o Ministério da Previdência, o senhor teve alguma vez com ele? Ele é membro do meu partido, já tive com ele sim. Tá. E qual local o senhor esteve Na com sede ele? do PDT de São Paulo. Foi só lá? Só lá. Tá. Pode ter ido almoçar em algum lugar também ali perto, aí é muita coisa para guardar. Ministro, os jornais citam, e aqui há vários requerimentos de convocação, quebra de sigilo, da presença do irmão do presidente Lula, Frei Chico, no Sindinap. O senhor alguma vez já esteve enquanto ministro da Previdência, com essa pessoa que tem esse apelido, Frei Chico? Tive com ele antes, pelo movimento sindical, quando aí ainda era ministro do Trabalho, e tive depois com o ministro da Previdência. Como ministro da Previdência, foi no seu gabinete esse encontro? Olha, eu já recebi várias delegações lá, não posso afirmar se ele estava ou não, só verificando na agenda. Qual o pedido que o irmão do presidente da República lhe fez, se é que lhe fez? Nunca me fez pedido nenhum, nunca. E qual o motivo desse encontro? Ele estava na representação da entidade dele. Essa Sindinap, ele também é membro dela, ele foi lá junto com o cara. Todas as agendas do ministro são públicas, estão registradas, são fotografadas, então a coisa mais fácil do mundo é verificar isso. Ministro, o Stefanuto, depois de tudo que o senhor tomou conhecimento, ainda continua sendo uma pessoa de sua inteira confiança? Nobre relator, eu sigo um preceito constitucional. Todo mundo é inocente até prova o contrário. Eu falei isso no dia que começou essa operação e paguei um preço caro para afirmar um preceito constitucional. Não podemos ter o preceito que todo mundo é culpado. Isso é uma sociedade maniqueísta. Isso é uma sociedade que quer voltar ao Tribunal de Inquisição. A minha presunção sempre é a da inocência e da boa-fé, e não me arrependo disso. Ministro, o senhor poderia me apresentar qualquer ato administrativo da sua lavra, em qualquer época antes da operação da Polícia Federal, solicitando a apuração das irregularidades nos descontos associativos? Eu já falei nisso no início, se eu quiser eu repito. A minha lavra não existe, porque eu repito, nobre relator, o INSS é uma autarquia autônoma. Eu não tenho poder de fazer nenhum ato normativo que é da exclusiva e total competência e responsabilidade do Instituto Nacional de Seguridade Social. Por minha orientação, eles fez vários. Eu citei todos aqui, se o senhor quiser eu repito. Não, ministro, eu estou perguntando isso porque nós estamos falando de um ministro de Estado que tem sob a sua responsabilidade também uma das maiores autarquias do Brasil, que é o INSS. É a maior. A pergunta é muito simples. Da sua lavra, houve algum ato administrativo, seja lá para quem for, pedindo apuração sobre o que o senhor tomou conhecimento? Todos os atos que o INSS tomou para coibir partiram do meu gabinete, partiram de um estudo da minha assessoria jurídica comigo e foram para o INSS fazer a norma. Todos esses que eu enumerei para o senhor e depois, no final, eu vou entregar um PDF com todos eles. É que eu não gosto de ser repetitivo, mas você tem algum ato administrativo do senhor direcionado a alguém
pedindo apuração ou determinando apuração sobre esses fatos gravíssimos? Os fatos ocorridos que começaram a ser apurados pela Corregedoria, que era do Ministério da Previdência Social, não é do INSS, pelo órgão de inteligência que participa do Ministério da Previdência Social, os dois vinculados à Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social. Todos eles foram encaminhados ao INSS, que é quem tem a competência para fazer esses atos de coibir. O advogado chamou a atenção, várias resoluções do Conselho da Previdência... Está funcionando? Não. Tá? Só o som, tá? Várias resoluções que coibiam essas ações do INSS foram tomadas pelo Conselho Nacional da Previdência Social, do qual eu sou o presidente. Por isso que eu nunca disse que era um ato meu. Era um ato eu representando o colegiado, assinava, entendeu? Como presidente do Conselho Nacional. Então, várias resoluções, o surgimento da 565 aconteceu dentro do Conselho, várias informações, que transparência, ação com a data prévia para melhorar o sistema informatizado. Então, tem várias associações que eu assino como presidente do Conselho. Só para deixar claro, depois eu posso enumerá-las e enviar para o senhor, por gentileza. Muito obrigado. Posso? Perfeitamente. Ministro, falou do Conselho de Previdência Social, me veio um tema aqui interessante. O senhor já ouviu falar em José Avelino Pereira de alcunha Chinelo? Membro do Conselho indicado pela Força Sindical. Qual é a sua relação com esse Chinelo? Também filiado ao PDT, só para esclarecimento, nobre relator. O PDT tem 1.250.000 filiados em todo o Brasil. E a Constituição garante o direito à filiação partidária. Isso não é crime. Ele era membro do PDT, só que é indicado, os membros do Conselho não são indicados pelo ministro, a não ser os governamentais. Governamentais, eu tinha a palavra final. Todos os outros são indicados por cada entidade representativa da sociedade. No caso, o senhor Chinelo foi indicado pela Força Sindical. Ministro, o senhor tem conhecimento que esse senhor Chinelo foi alvo de uma operação da Polícia Federal em 2019? Eu tive conhecimento depois, eu tive conhecimento que, inclusive, o processo foi finalizado e absolvendo ele, pelo menos a informação que me chegou. Repito, eu não tenho responsabilidade sobre a indicação dele para o Conselho. Foi uma indicação da entidade representativa Força Sindical. Qual a relação do senhor com o Chinelo? A relação que eu tenho com os 1 milhão de filiados que eu encontro, faz parte do partido, ajuda a organização. Chinelo é apelido, ele tem outro nome. Eu não sei como é que é o nome dele. Senhores, por gentileza, por favor. Relator, prossiga, por gentileza. Durante a sua gestão como ministro da Previdência Social, durante todos esses fatos que nós estamos relatando, quem era o seu número 2 no Ministério? Era o secretário executivo Vânia Queiroz, que hoje está na pasta como ministro. Qual é a lógica do senhor ter deixado o Ministério e toda a estrutura permanecer a mesma? O senhor consegue explicar isso? Nobre relator, eu ouso discordar do senhor, toda a estrutura do INSS foi mudada, que é 80% da Previdência Social, da estrutura da Previdência Social. E eu tenho com o secretário executivo de então, que eu escolhi para ser meu secretário executivo, e foi para o Ministério, por sugestão do presidente, que eu aqueci na hora, eu tenho uma relação de 30 anos de companheirismo, de parceria com o partido político que eu represento. Ministro, André Fidelis, diretor de benefícios, foi indicação do senhor ou indicação política de alguém? Teve indicação política também. Isso eu faço questão de saber de quem. Já foi assumido publicamente pelo senador Everton Rocha. Ele já assumiu publicamente a indicação dele. Esse senador é de que partido? É do meu partido PDT, com muito orgulho. O que é que o senhor tem hoje de apurado por tudo? Olha só, olha a bomba. 6 milhões, quase 7 milhões de aposentados, um roubo muito grande. O senhor fez um discurso aí dizendo que não tinha nada a ver com isso. Continua fazendo. Muito bem, mas a Dirbem, ela foi um local central para possibilitar esses desvios. André Fidelis, teve a participação do senhor também nessa nomeação? Claro, ele foi nomeado por indicação de um senador, mas quem encaminhou a indicação fui eu. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi demitido. Depois de um ano e pouquinho, como eu senti que o procedimento dele, sem conhecimento dessas investigações, que repito, a Polícia Federal abriu investigação em 2016, arquivou, abriu investigação em 2020, arquivou, agora, pela primeira vez, a Polícia Federal está levando adiante a investigação. Agora, tem 3, 4 meses disso, eu estou tendo conhecimento dos fatos. À época, ele foi demitido porque não estava correspondendo à agilidade que eu esperava para coibir as faltas da dimensão que tinha naquele momento. Ministro,
A demissão do André Fidelis teve alguma correlação com as fraudes? Hoje pode ser que tenha, vou esperar o final da apuração que é preciso. Não. A pergunta é... Da época não tinha noção. Não tinha noção. Quer dizer que André Fidelis não tinha nenhum tipo de... Não sei, eu não posso afirmar. Não. A exoneração dele... Com essa relação, não precisa acontecer. Só para esclarecer, senador, desculpe, deputado, eu estou promovendo indevidamente. Deputado, só... Eu me sinto muito honrado, ministro, ser deputado, viu? Pode... Não eu acho tem que problema nenhum com merece isso. a honra de todos nós, que eu já fui deputado e parlamento, uma representação do povo, que merece muito respeito, por isso que eu estou aqui. Pelo respeito que o senhor me merece pela sua representação. O que eu estou dizendo é que, à época, eu não tinha conhecimento da gravidade do que estava acontecendo lá dentro. Ele foi demitido por não ter dado resposta efetiva às ações que eu pedi. À época. O senhor pode dizer que ações eram essas? São várias. Por exemplo, agilidade no serviço que a gente colocou montado da POP-IN, instrução normativa, a demora em dar resultado, em coibir esse processo de fraude que depois virou uma dimensão gigantesca. Vários atos eu achei ele muito fraco na resposta. Ministro, Alexandre Guimarães, foi indicação do senhor? Eu não estou lembrando de quem se trata. Qual é a função dele? Você pode ajudar? Diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS. O senhor tem um ano aí? Só para saber. Durante a gestão do senhor? Não, acho que já tinha sido antes. Deixa eu só pegar aqui os dados, só por gentileza, um minutinho. Porque muitas dessas pessoas já tinham funções lá e continuaram a ter. Até porque eu não gosto de perseguir ninguém. Eu acho que as pessoas precisam... Alexandre Guimarães. Mas eu quero ver isso, até anotado aqui. Deixa eu só achar. Um minutinho só, por gente. Sim, senhor. Não está aqui. Eu sei que ele estava lá, não é isso? E que depois foi exonerado, mas eu quero datas para poder apresentar uma coisa concreta. Não é aqui, está aqui. A assessoria dessa hora não funciona. Eu fico devendo, assim, que achar ainda, eu dou a resposta ao senhor, peço desculpas. Não tenho aqui. Não estou achando. O senhor pode solicitar a sua assessoria que providencia a resposta. Tá. Peço desculpa, mas eu não estou achando aqui. Senhor ministro, Virgílio de Oliveira Filho foi durante a sua gestão como ministro da Previdência. Qual a sua participação na indicação dele para a chefia da Procuradoria do INSS? Ele já tinha sido procurador e coordenador jurídico do Ministério da Previdência anterior. Ele já tinha sido procurador do INSS durante 3 anos do governo anterior. Ele é um funcionário de carreira do INSS e por isso ele foi para lá. Mas a pergunta é muito simples. Presidente, eu posso elucidar uma questão? Não, um instante só, por favor. Alexandre Guimarães, ele foi nomeado pelo governo Bolsonaro. Senhor, por gentileza, deixa o depoente responder, por favor. Já chega. Aqui, ó. Daquilo, é só fazer igual o detetive, o advogado detetive, dá um Google. Eu achei aqui já. Primeiro que o senhor falou foi o Leonardo, é isso? Alexandre Guimarães. Peraí. Na função de diretor de Governança e Inovação do INSS. Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança e Planejamento do INSS. Economista, servidor de carreira, nomeado diretor de Governança durante o governo Jair Bolsonaro. Seu currículo inclui atuação na área de consultoria, sendo proprietário da empresa Vênus Consultoria, que alegava experiência em educação financeira. Trajetória no INSS, marcado por controvérsia. Foi alvo de investigação da Polícia Federal no governo anterior na operação. Segundo as apurações, o Alexandre teria recebido repasse financeiro. Vice-presidente da Investe, diretor industrial da Frente Parlamentar de Fundo de Pensão. Não há registro público de que indique filiação partidária. O levantamento que eu tenho é esse, ele já era diretor e continua. Ministro, a pergunta é, Alexandre Guimarães foi diretor de governança durante o seu mandato como ministro da Previdência? Foi durante um período curto, mas foi. Quanto tempo? Eu não tenho a data exata aqui, posso informar com mais detalhe. Por favor. Ministro, Não. Eu não tenho a data aqui. Ô, presidente, queria garantir a palavra aqui. Virgílio de Oliveira Filho, procurador-geral do INSS. Teve a sua participação nessa indicação? Só para fechar aqui, acabei de ser informado que o Alexandre Guimarães ficou 1 mês e meio na Previdência como diretor. Ótimo. Ele tinha sido diretor anterior e continuou na transição durante mais 1 mês e meio. Anterior quando? 1 mês e meio. 3 anos anteriormente e 1 mês e meio. Isso. Só para... Virgílio. Senhores, por favor. Anteriormente quando? Olha só, os senhores acham que eu estou perguntando o que eu não sei não, né? Eu estou querendo ouvir dele. Então, assim, fiquem tranquilos que a investigação aqui não tem cor partidária, não. Vamos ter que passear. Muito bom. Vamos ter que... Muito bom. Vamos ter que
Tá? Vigílio de Oliveira. Relator. Senhores, estamos indo muito bem. O testemunho está oferecendo as respostas todas, está tendo tempo suficiente para falar. Cada um dos senhores terá o tempo para se manifestar dentro do nosso regulamento. Eu peço, por favor, que não interrompam para que a gente possa aproveitar o máximo possível de informações. Vigílio de Oliveira Filho. Teve a participação do senhor nessa indicação? Vigílio também foi indicado para a INSS, tendo sido consultor jurídico em 2022 da Previdência Geral, da Previdência Social. Foi procurador-geral do INSS de 2020 a 2022. Ou seja, tinha sido procurador-geral do INSS durante 2 anos, depois foi consultor jurídico da Previdência Social, depois procurador-chefe nacional da Previc de 2007 a 2020, chefe da assessoria jurídica legislativa da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal de 2016 a 2017. Então, com esse currículo, eu sempre falei, estou repetindo, eu procurei ver currículos de pessoas que eram servidores do INSS. Eu não trabalho, jamais trabalhei com má fé e nem com discriminação partidária. Já servi no governo anterior, me foi apresentado como um quadro bom de carreira, eu aproveitei. Ministro, a pergunta é bem simples. Teve a participação. Aí é demais, relator. Senhores, por favor, o relator tem o direito a fazer a pergunta. Teve a participação do senhor na indicação para a Procuradoria-Geral do seu Vigílio? Quem me indicou o doutor Vigílio para ser procurador-geral foi o presidente do INSS, Alessandro Stefano. Isso é importante, ministro. Ministro, o senhor teve conhecimento que havia um parecer da Procuradoria Especializada, da chefe da Procuradoria Especializada, não recomendando essa nomeação? Sim, tive conhecimento. Mandei de volta à presidência do INSS, que retornou pedindo para consultar o procurador-geral. E depois desse fato, o procurador-geral liberou ele para nomeação. Porque qualquer consultor jurídico, qualquer procurador, só é liberado depois de passar pela Procuradoria Federal. Peço ao senhor que faça juntar esse parecer do procurador-geral, liberando ele para isso, por favor. Eu tenho esse documento e encaminharei à presidência. Por favor, anota aí para não esquecer. Cecília Rodrigues Mota. O senhor já esteve com ela? Deixa eu ver, irmão, se eu tenho foto. Para lembrar de nomes assim não é fácil, viu, relator? Desculpe, mas eu não tenho essa perfeição de memória. Se o senhor me dissesse algum detalhe para eu descobrir, nem na minha relação tá. Presidente da AAPEM e AAPB. A associação, né? Pode ter estado comigo em alguma reunião. Mas o senhor não... Não estou nem lembrando que é, para ser sincero, desculpa a minha falha. Mas pode ter estado comigo, reunião, toda hora eu faço reunião. Carlos Roberto Ferreira Lopes. Também é da associação esse? Da Conafé. Também deve ter estado comigo em alguma reunião conjunta que eu fiz com todas as associações. O senhor tem alguma relação mais próxima com esse seu Carlos Roberto Ferreira Lopes da Conafé? Não, que eu lembro não. O senhor já participou de algum encontro privado fora da agenda com esse seu Carlos Roberto Ferreira Lopes? Que eu lembro, não. Ministro, muita coisa que eu perguntei ao senhor, o senhor disse que era uma autarquia, o INSS, e o senhor não iria se meter em procedimentos internos, certo? Procedimentos administrativos internos. Ministro, em 14 de fevereiro de 2023, o senhor fez publicar uma portaria MPS número 242, de 13 de fevereiro de 2023, delegando ao seu chefe de gabinete, então, Marcelo Panella. Marcelo de Oliveira Panella. O Marcelo Panella, ele teve algum envolvimento na questão que foi suscitada lá no Ministério do Trabalho em 2011? Não sei o que o relator está se referindo. O Marcelo Panella acompanhou o senhor no Ministério do Trabalho? Foi o chefe de gabinete lá. Todas as acusações, todas, fomos absolvidos. Mas aliás, não teve processo. Veja, não estou falando do senhor, não, dele. Mas ele também me acusou. Ele foi acusado de receber propina por intermédio de ONGs. Eu não lembro qual foi a acusação. Todas as acusações que ele teve, ele foi absolvido. Ministro, tenho certeza. Se o senhor fez tanta questão de dizer sobre a autonomia dessa autarquia, que é a maior do Brasil, por que o senhor publicou essa portaria aqui para o seu chefe de gabinete fazer a indicação de vários servidores sem passar pela presidência do INSS? Só para explicar ao relator, tudo passa pela presidência do INSS. O encaminhamento é feito pela presidência. Como eu estava assumindo o ministério e eu não tinha ainda uma equipe da inteira confiança, nesse começo, algumas funções intermediárias, gerente, superintendente, eu pedi para que fosse
passado para o meu chefe de gabinete, que é uma pessoa mais próxima a mim e da minha confiança. Depois eu retornei isso ao órgão de origem. Eu posso perguntar, essa portaria foi revogada? Foi revogado. Em que época? Já foi mais recente. Mais recente quando, ministro? Não vou afirmar a data porque é muita coisa. Ministro, tem 3 nomes nessa portaria aqui, que estão no Diário Oficial, que elas foram indicadas pelo senhor, acredito que pelo senhor, porque o senhor foi quem instituiu a portaria, a exemplo de Giovanni Batista Speaker, sabe quem é? É um dos diretores ou gerentes lá da Previdência. Todos esses nomes foram indicados pela presidência do INSS pelo currículo deles. Mas como, ministro, se o senhor baixou a portaria, foi o senhor quem... Vou repetir, o senhor não tem obrigação de saber como funciona a hierarquia dentro de uma autarquia, mas eu tenho. Então, o presidente do INSS encaminhava para mim, o ato final era meu. Antes, o ato final já era do presidente do INSS. Ele escolhia o nome e nomeava. A diferença é que ele escolhia o nome e passava para que eu nomeasse. Essa é a diferença. Então, todos passaram pela estrutura do INSS antes de chegar a mim. Realmente não consigo compreender, mas vou perguntar. Se eu quiser, eu explico de novo. Giovanni Batista Speaker, era pessoa de sua confiança? Não, eu conheci lá... Quem indicou? Direção do INSS. Quem é a direção do INSS? Eu não sei a época se já era o Stefanuto, mas acho que já era o Stefanuto presidente. Jucimar Fonseca da Silva. Indicação da direção do INSS. Quem? Não posso afirmar se foi da direção. Me veio o nome indicado pela direção do INSS. O nome exato eu não posso afirmar, porque seria leviano afirmar e depois cometer erro. Gilberto Waller Júnior. Mesma coisa, todos são servidores de carreira, só pode verificar que deve ter matrícula. Quem indicou Gilberto? Direção, toda, repito, nome de deputado para ser mais claro. Autarquia INSS, durante um tempo eu precisava conhecer como funcionava melhor essa autarquia, em vez do ato final da nomeação ser do presidente, passou a ser meu. Só que antes de nomear, passava pela indicação do nome. Quem fazia a indicação do nome era a direção do INSS. Está claro? Essas pessoas que eu acabei de citar, o senhor sabe informar se elas foram afastadas do INSS por pedido da Polícia Federal? Olha, tem um inquérito que está correndo, não disse muitas foram, outras não foram, quero confessar ao senhor que desde eu saí eu não acompanhei, não tenho acesso a essas ações da Polícia Federal, não tenho acesso. Mas muitos foram afastados por determinação judicial e pela Polícia Federal. Ministro, o senhor sabe dizer de uma pesquisa feita pela CGU que entrevistou 1.273 pessoas que têm descontos associativos? Eu soube, doutor Virgílio, que é o responsável, me apresentou isso hoje. Uma amostragem de 6 milhões que faziam descontos, eles fizeram amostragem em 1.500, uma coisa assim. Eu tive conhecimento depois. Tá. O senhor tem noção de quantos associados ficaram na perspectiva de não ter autorizado o desconto associativo nesse recorte de 1.273? Eu só tenho a única afirmação a afirmar ao senhor. Depois que teve a operação da Polícia Federal, se começou a checar e dar oportunidade de checar nome a nome. Como eu falei para o senhor, desde 2023, tinha a oportunidade das pessoas que não queriam continuar contribuindo entrar no site do INSS e negar, ou sair do processo de desconto. Só depois da ação da Polícia Federal é que se começou a ter a dimensão disso, e as ações que a Polícia Federal não tinha tomado nem em 2016, nem em 2020, foram tomadas agora e já foram devolvidos para mais de 1.200.000 aposentados e pensionistas, foram ressarcidos desse roubo, e continua esse processo sendo feito para que se ressarça, nenhum deles tenha prejuízo, que eu acho que é o correto. Ministro, o senhor teve conhecimento se Maurício Camisotti ou o Careca do INSS tiveram uma reunião com o atual ministro da Previdência? Ele botou na página dele de rede social, e eu depois disso eu vi agora, recentemente, quando esse processo aconteceu. Qual foi o processo que aconteceu? Investigação da Polícia Federal. Não. Eu estou perguntando se houve uma reunião do Careca com o atual número 2, que hoje é o ministro. Eu estou informando ao senhor relator que eu só tive conhecimento desse fato depois da operação da Polícia Federal. E quando foi essa reunião? A data exata eu não sei, mas foi depois de abril, maio, que eu tive conhecimento depois da operação, porque isso foi divulgado, saiu em imprensa, eu li. Ministro, em 2022, foram feitos 700 ou pouco mais de 700 milhões em descontos associativos dos aposentados. Com esse recorte do CGU, hoje a gente sabe que quase 98% não tinha autorização. Nessa época, tinham 900 e poucos aposentados que reclamaram para ter os benefícios, para ter os descontos associativos cancelados. 2 anos depois,
em 2024, sob a sua gestão, os descontos associativos pularam para quase 3 bilhões e 200 milhões e o número de associados que pediram exclusão de desconto associativo em um único mês pulou de 900 e pouco para 192 mil. O senhor, ministro da Previdência, com gerência geral sobre o sistema de previdência, ninguém alertou ao senhor sobre isso? Eu vou dar dados técnicos, o senhor está dando números, eu vou responder com números também. O número de cancelamentos por conta dos contos devidos apresenta grande alta. Em 2020, o número de cancelamentos era 18.690. Em 2021, o número de cancelamentos, apenas 16 exclusões. Em 20 tivemos 18.690 retiradas de descontos associativistas, em 21 apenas 16. Em 22, já na minha gestão, ainda na gestão do governo anterior, passou para 115.541 exclusões. Ano. É por ano. Tá. 70 mil foram indevidos. Excluídos, mas desses excluídos, 70 mil foram indevidos e o restante foi que não queria mais contribuir. Não reconheceram. Já foram canceladas 420.837 contas por não reconhecimento no ano passado, 2024, que passou, 2023, 2024 passou desses 420 mil para 1.517.500. Desse total, 1.453.694 foram identificados como indevidos pelo benefício. Ou seja, à época, o Ministério já cancelou isso por comprovadamente ser indevido. Se tivesse alguma conivência do INSS, algum tipo de crime, como é que eles iam tanto cancelar? É que, infelizmente, o crime organizado tem esse nome por causa disso, se organiza. Da mesma maneira como o Estado tenta se organizar para coibir, eles têm uma arma muito, infelizmente, que mexe com a fragilidade humana, o dinheiro, a corrupção. E se infiltraram de fora para dentro do INSS, inclusive contando com a ajuda de alguns de lá de dentro, desde 2016. Ministro, o senhor está dizendo que o crime organizado está inserido no contexto da maior autarquia do Brasil. Parte dele, sim, nessa questão dos descontos devidos, e a Polícia Federal está apurando e vai apurar isso com mais profundidade. E uma parte do crime organizado se aproveitou de membros do INSS. Com certeza é o que a Polícia Federal está apontando. Vigílio, Stefanuto, André Fidelis, fazem parte desse contexto? Papel de fazer essa apuração, de verificar quem tem responsabilidade e exemplarmente punir é essa ação que a Polícia Federal pela primeira vez está fazendo. Se for a decisão da Polícia Federal se comprovar isso, que punam exemplarmente qualquer um que tenha roubado o dinheiro do nosso aposentado. Ministro, com a instrução normativa 162 foi determinada a biometria. Sim. E houve uma superação disso durante a sua gestão por alguma medida provisória em relação a isso, a biometria. E foi aí que se permitiu essas adesões em bloco aí em 39 oportunidades de mais de 50 mil adesões cada uma. O senhor participou dessa reunião de liberação? Nenhuma, nunca participei. A CGU, em algum momento, procurou o senhor? Não, a CGU, todos os contatos da CGU foram feitos diretos ao INSS ou para os órgãos técnicos, nunca comigo. Nunca com o senhor. O ministro Rui Costa, em algum momento, esteve com o senhor falando sobre desconto associativo irregular? Nunca falou sobre isso comigo. Ministro Vinícius Carvalho, em algum momento falou com o senhor? Nunca falou comigo sobre isso. Alguns técnicos do TCU ou da CGU chegaram a comentar isso com o senhor em reunião? Os técnicos, uma reunião, meu grupo técnico que me chegou ao conhecimento, me falaram. Quando, ministro? Isso logo, um pouquinho antes de sair essa instrução normativa. Que ela foi feita baseada, inclusive, nas denúncias apresentadas pelo TCU. Esses técnicos do TCU e da CGU, eles propuseram ao senhor a adoção de medidas de apuração? Não a mim, ao INSS. Nunca nenhum órgão técnico veio a mim propor, porque a hierarquia, sim, ao INSS é uma autarquia, trata com a outra autarquia e eles dois buscam entendimento para a solução. Ministro, o senhor sabe quantos aposentados durante sua gestão foram atingidos com descontos irregulares? Pelos números apresentados, são quase 6 milhões, pelo que eu li. 6 milhões. Agora estamos esperando a Polícia Federal apurar e ver onde que vai. Quando o senhor deixou o Ministério, quantos acordos de cooperação técnica tinham com entidades e sindicatos para descontos associativos? Eu sinceramente, não sei o número exato. Posso apresentá-lo depois. Agora, qual a sua participação na homologação desses acordos de cooperação técnica? Nenhuma. Eu nunca homologuei acordos. Sempre quem homologa esses acordos é o INSS, porque é autônomo para isso. Ministro, algum parlamentar, senador, deputado, foi lhe pressionar no gabinete do Ministério ou fora do gabinete para o senhor realizar acordo de cooperação técnica? Não, em nenhum momento fez. Eu recebia todas as associações que me pediam e está isso registrado em ata, registrado dentro das audiências ministeriais e encaminhadas ao INSS. Algum parlamentar que o senhor tenha conhecimento
se transformou em padrinho de associação ou sindicato para desconto associativo? Que eu tenha conhecimento, não. Ministro, a sua saída do Ministério hoje, por tudo que o senhor apurou, ouviu, teve conhecimento, foi justa ou injusta? Não me cabe fazer um auto-julgamento. O que me cabe é me sentir como ser humano muito ferido pela injustiça. Acho que eu tenho um serviço prestado a esse país. Eu entrei na Previdência Social sucateado, sequer era ministério. Ela era uma secretaria dentro do governo anterior. Assumi totalmente sucateado o INSS, tinha cerca de 18 mil funcionários, nós conseguimos chamar entre 1.500 e 2.000 para novas posições. Assumi sucateado os auditores do Ministério da Previdência, que fazem a verificação da possibilidade de se dar aposentadoria especial, licença saúde para os médicos, para os pacientes. Conseguimos fazer um concurso público agora, foi homologado mais 500 e já vamos homologar mais 500. Consegui sair com a taxa de juros mais baixa da história da Previdência Social dos consignados. Essa folha de serviço prestado que eu deixo. Agora, como somos humanos, qualquer um de nós pode cometer erros. Qualquer um de nós pode ser enganado na boa-fé. Compete agora à Polícia Federal, aos órgãos do Poder Judiciário, buscar quem cometeu essas falhas, que roubou a previdência dos nossos aposentados e puni-los exemplarmente, seja a quem for. Eu só posso afirmar ao nobre parlamentar que eu não sou citado, eu não tenho acusação e não tenho sequer um indício com a minha pessoa. E toda a minha vida pública de 46 anos, nenhum processo. Ministro, o senhor... Voltando a falar, o senhor falou da questão que a Câmara dos Deputados aprovou um PL em que definitivamente arranca a possibilidade de descontos associativos para entidades sindicais ou associações. Mas ficou em aberto a questão dos consignados. O senhor sabe hoje o quanto de consignado está inserido lá na folha? Olha, até o final do meu mandato, eram cerca de 16 milhões de contas diferentes, sendo que, às vezes, a mesma pessoa tinha 2, 3 empréstimos, conforme o caso. E, na verdade, quem entra para consignado só tem porta de entrada, não tem de saída. Porque cada vez que acaba o empréstimo, ele tem que fazer um outro para pagar o próximo, o empréstimo anterior, ajudar um filho, ajudar uma meia-água de uma casa que está construindo. Por isso, eu acho salutar, por isso eu comecei, nossas possíveis diferenças, existências de visão de mundo e da democracia, eu comecei elogiando o senhor pela coragem de... O grande desafio nisso, nobre deputado, é acabar com desconto em folha. Aí é que está o nó. Por que desconto em folha e o seu acordo entre as duas partes? Se eu sou um aposentado pensionista e o senhor é um dono de banco, se eu quero o seu dinheiro emprestado, eu que me entendo com o senhor, eu que me passa um boleto, eu que faço um PIX. Agora, por que tem que ser desconto em folha? Parece que o INSS não tem mais o que fazer. São mais de 1.200.000 pedidos por mês novos. Entre aposentadoria, pensão, licença saúde, todo tipo de pedido, benefício para grávida, trabalhador agrícola, pesca. Então, já tem muito trabalho dentro do INSS. Acho que é salutar que não se tenha mais desconto em folha de nenhum tipo para os aposentados pensionistas. É minha opinião pessoal. Muito bem. Ministro, o senhor sabe dizer quando começou a normativa para consignado? Há tem muitos anos isso, acho que deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Mas isso significaria que ano e qual governo? Aí eu já não sei, amigo. Desculpe, nobre deputado, eu não tenho essa memória gigantesca. Mas o senhor, então, publicamente aqui disse que isso deveria acabar. Repito ao nobre parlamentar, e falei isso na Comissão de Previdência Social da Câmara de Deputados. Não deve haver o desconto em folha. Cortar esse empréstimo é matar de fome nosso aposentado pensionista. Eu entendi. Eu só estou deixando claro que é isso. Eu sou contra, falei isso há 6 meses atrás, falei isso dentro do Ministério e continuo contra. E comecei a reunião falando isso, ficando muito feliz com essa sua iniciativa. Ministro, o senhor, enquanto ministro da Previdência Social, tendo conhecimento desse fato, um profundo conhecedor, o senhor fez alguma comunicação ao Legislativo ou a quem quer que já seja? Já existem, nobre deputado, o senhor sabe? Sobre... Não, nem terminei a pergunta. Desculpe. Eu queria saber, enquanto ministro da Previdência Social, o senhor vendo o tamanho do problema, 16 milhões de contas de beneficiários sendo utilizadas para consignado. O senhor sabe dizer qual é o tamanho, o montante de recursos que isso envolve? Olha, é muito dinheiro, realmente eu não tenho o número de cabeça, mas são bilhões o total de empréstimos, né? Não é o total de fraude. Não, total de empréstimos. São bilhões, são bilhões. O senhor poderia me dizer quais são os bancos que têm mais vinculação com esses consignados? Tem 47 bancos que estão autorizados a operar. E todos os grandes bancos do Brasil fazem essa operação. Mas o senhor sabe dizer quais são pelo menos os 3 maiores nessa operação? Santander, Bradesco, Crefisa, o nosso Banco do Brasil, nossa Caixa e por aí vai. E o que é que o senhor considera que é injusto, tanto que precisa acabar com esse consignado em folha? O desconto em folha, por que eu acho injusto? Porque da mesma forma que a gente está verificando agora,
com o desconto associativista, o senhor que já está propondo investigação, o senhor vai verificar que na hora da folha, que a pessoa recebe o débito dela, vem um monte de penduricalho que a gente não sabe o que é, muito menos aposentado e pensionista. Vem seguro, saúde, vem pagamento de funerário. Então, eu já tive muitas reclamações nesse sentido. Eu acho que a melhor fórmula disso, se é entre dois particulares, que eles resolvem e tiram o INSS disso. Ministro, o senhor recebeu alguma notícia durante a sua gestão no Ministério da Previdência que as mesmas irregularidades em descontos associativos também estão acontecendo nos consignados? A exemplo de serviços fraudulentos e invisíveis? Todos que eu recebi, através da ouvidoria, foram encaminhados aos órgãos competentes que estão registrados. Sim, mas a pergunta é, o senhor recebeu? Recebi alguns sim, e a ouvidoria do Ministério encaminhou aos órgãos competentes para apurar, coibir, punir, isso daí já é uma parte que a inteligência do Ministério fez. O senhor tem conhecimento de alguma apuração dessa em andamento? Tenho sim, e tem andamento, algumas que até já foram punidas, mas aí é só pegar o registro disso e verificar. Dentro do Ministério da Previdência, quem é o servidor encarregado? Quando eu falo Ministério da Previdência, eu estou englobando o INSS, pelas ACTs com os bancos. Todos os acordos de cooperação técnica são feitos pelo INSS. Mas não é por uma pessoa, é diretoria. Mas que diretoria? Se não me falha a memória, é diretoria de benefícios. A mesma diretoria de benefícios. Das associações de descontos associativos. Eu não estou afirmando categoricamente para não cometer o erro de não falar a absoluta verdade. Mas penso eu que é a diretoria de benefícios. Ministro, tenho ainda algumas perguntas, mas vou deixar meus colegas ali, estão me acionando. Senhores, por favor. Se eu receber muita palma, ainda tenho tudo isso aqui para perguntar, viu? Vai depender de como o público o que é que o público está achando. Ministro, eu quero lhe agradecer as respostas e dizer que nós vamos a fundo nisso, inclusive saber qual é o papel do ministro da Previdência diante de um roubo desse tamanho. Obrigado.